O lobo cinzento prateado que flutuava na nascente sagrada parecia morto, majestoso e muito grande para ser um problema de Nerissa Kilmir. Infelizmente, Nerissa era curandeira de ervas aquáticas, o que significava que todo problema com pulso se tornava seu problema antes do pequeno almoço. Ela arrastou o enorme lobo para a margem e deu uma palmada na sua bochecha molhada. O rei Alfa, meio vestido, atrás dela, parecia pronto para prendê-la por sequestro da sua alma. Nerissa ainda não sabia que ele era um rei Alfa. Naquele momento, ela sabia apenas 3 coisas. Primeiro, o lobo era mais pesado que um carrinho de flores. Segundo, as nascentes sagradas eram muito mais frias do que pareciam sob o sol de verão. Terceiro, o homem alto que saía das sombras dos cedros tinha a postura irritada de alguém que possuía a nascente, o lobo, ou demasiadas opiniões. O homem tinha cabelo bronze escuro preso na nuca, água no peito nu e olhos da cor de âmbar tempestuoso. Usava calças de equitação pretas, sem camisa e um manto cinzento prateado sobre um ombro. O manto combinava tão bem com o lobo que Nerissa se perguntou se os homens ricos tinham começado a vestir-se para lisonjear os seus animais de estimação. Afaste-se dele, ordenou o homem. Nerissa pressionou 2 dedos no nariz molhado do lobo. Ele espirrou diretamente na sua cara. Ela piscou a água dos cílios. O vosso cão está vivo, graças ao vosso timing dramático. A mandíbula do homem ficou imóvel. O lobo abriu um olho dourado. Olhou para Nerissa, olhou para o homem e fechou o olho novamente com o ar satisfeito de um paciente a desfrutar de uma fraude. Não é o meu cão, disse o homem. Bom, disse Nerissa. Então não se vai ofender quando eu disser que o treino de segurança na água dele é vergonhoso. O homem deu um passo à frente. As árvores atrás dele mexeram-se com figuras armadas. Homens e mulheres em armadura de couro apareceram entre os troncos, todos os rostos pálidos de horror. Uma velha agarrou um cajado esculpido com a lua, como se pudesse bater em Nerissa com teologia. Nerissa tornou-se consciente da sua própria aparência. O seu vestido de linho agarrava-se aos seus joelhos. O saco de ervas flutuava de cabeça para baixo perto dos juncos. A sua trança soltara-se, e um pedaço de junco lunar grudava-lhe à bochecha como um bigode verde. Ela ergueu o queixo. De qualquer forma, Nerissa sugeriu sinais de aviso de que lobos decorativos podiam estar a fingir afogar-se. A velha soltou um arquejo. O homem alto parecia que o verão o tinha insultado pessoalmente na sua linhagem. Tocaste na minha alma, lobo, disse ele. Nerissa olhou-o fixamente. O lobo soltou outro pequeno espirro. Toquei na bochecha dele, corrigiu ela. A tua alma tem uma cara muito molhada. Alguém atrás do homem soltou um som estrangulado. Podia ser medo. Podia ser riso a tentar não morrer. O homem alto virou a cabeça uma fração. Cada guerreiro tornou-se uma estátua. Nerissa decidiu que, fosse qual fosse a aldeia, o seu sentido de humor precisava de medicina. Ela tinha vindo à floresta do norte ao amanhecer para recolher junco lunar. A planta só crescia em meses quentes, só onde a água mineral tocava a pedra calcária antiga e só quando desejava ser difícil. Os médicos humanos pagavam bem por ela. O junco lunar aliviava a febre, acalmava a erupção de verão e fazia excelentes emplastros para pessoas que acreditavam que chapéus eram opcionais. Em julho, Nerissa seguiu um riacho, encontrou uma nascente escondida mais brilhante que vidro turquesa e viu um lobo a flutuar de costas. Nenhuma curandeira razoável deixava uma criatura a afogar-se para se tornar mitologia, por isso ela tinha saltado. Agora, a criatura respirava. O homem estava furioso, e o seu sapato esquerdo tinha desaparecido. Nomes por vezes impediam as pessoas de se matarem umas às outras. Por isso, Nerissa apresentou-se como curandeira licenciada de ervas aquáticas, colecionadora de junco lunar, salvadora de animais pesados e vítima de limites pouco claros. Os olhos do homem estreitaram-se. Torvian Mor, respondeu ele. Rei Alfa dos 7 clãs da Madeira. Nerissa esperou. Ele parecia esperar algo. Terror, talvez reverência, um desempenho de desmaio. Ela espirrou em vez disso. Água fria da nascente tinha-lhe chegado ao nariz. Benza-me, murmurou ela. O guerreiro que quase tinha rido mais cedo olhou para o céu com interesse desesperado. Torvian Mellor,
Rei Alfa, de aparentemente tudo o que era úmido e sem humor, apontou para a nascente. Thorvian explicou que a nascente era o Poço da Lua. Os humanos não podiam entrar. Os forasteiros não podiam tocar no lobo da alma e ela tinha interrompido um rito sagrado. Nerissa baixou o olhar para o lobo cinzento prateado. Ele tinha rolado para perto até que a sua cabeça repousava no seu colo. Uma pata enorme estava sobre a sua bota, a bota restante, como se a reclamasse numa disputa civil. Ele parecia morto, disse ela. Thorvian insistiu que o lobo não tinha estado morto. Nerissa lembrou-lhe que ele tinha estado a flutuar de barriga para cima. A sua explicação sobre render peso à água soava como o tipo de desculpa que os cadáveres poderiam dar para a preguiça. O guerreiro fez o som novamente. Thorvian não se virou desta vez, mas a sua sobrancelha contraiu-se. A velha mulher do cajado lunar deu um passo à frente. O seu cabelo era branco, o seu rosto vincado e a sua túnica azul bordada com formas de lobo. Ela estudou as mãos molhadas de Nerissa, depois a postura satisfeita do lobo. Elha murmurou que o lobo da alma não se tinha retirado e parecia confortável. Thorvian confirmou ambos os factos com a expressão de um homem a ser traído em público pelo seu próprio espírito. O lobo bateu a cauda uma vez contra a relva. Nerissa olhou para baixo. Ele é suposto fazer isso? Thorvian parecia pessoalmente traído. Não. Nerissa sugeriu gratidão. Thorvian lembrou-lhe que o lobo era sua alma, o que só a fez concluir que a sua alma tinha boas maneiras que ele poderia considerar emprestar. Desta vez, o guerreiro atrás de Thorvian tossiu para ambos os punhos. O olhar do rei Alfa cortou para ele. Bram, o guerreiro endireitou-se. Uma crise súbita de pólen, meu rei. Nerissa decidiu que gostava de Bram. Elha bateu com o cajado nas pedras e citou lei antiga. Um forasteiro que tocou no lobo da alma do rei durante o rito do Poço Lunar, tinha de permanecer sob observação até que o vínculo provasse ser inofensivo. Os dedos molhados de Nerissa apertaram a pele do lobo. Observação de 7 dias, disse Elha. Por o ter salvado, Thorvian cruzou os braços, possivelmente por sequestrar a minha alma. O lobo suspirou no colo de Nerissa. Ela olhou para o rei. Nem consigo acompanhar 2 sapatos. O olhar dele desceu para o seu pé esquerdo nu. O seu sapato em falta flutuou passando por eles de cabeça para baixo, carregando 3 hastes de junco lunar como pequenos passageiros. Nerissa apontou para ele. Ali, prova dos meus limites criminosos. Bram virou-se tão depressa que o ombro atingiu uma árvore. Thorvian fechou os olhos por uma respiração. Quando os abriu, a sua expressão tinha voltado a ser pedra real. Era um rosto bonito, infelizmente. Boca severa, maçãs do rosto salientes, luz de verão na pele molhada. Nerissa notou apenas porque curandeiros observavam detalhes. Era tudo. O lobo ergueu a cabeça e lambeu-lhe o pulso. Calor passou sob a sua pele. Nerissa arquejou. Não foi dor. Foi uma faísca rápida azul prateada que correu do seu pulso para o centro do seu peito e depois desapareceu atrás das suas costelas. Durante um batimento cardíaco, a água soou demasiado alta. Ela ouviu gotas a cair das agulhas de cedro. Ela ouviu o engolir nervoso de Bram. Ela ouviu o batimento cardíaco de Thorvian a bater uma vez com força. Então tudo voltou ao normal. Quase normal. Uma lua crescente pálida brilhava no seu pulso onde a língua do lobo tinha tocado. Os olhos de Elha arregalaram-se. Thorvian viu-o também. O seu rosto mudou tão rapidamente que Nerissa quase o perdeu. A raiva tornou-se alarme. O alarme tornou-se cálculo. Por baixo de ambos, algo mais antigo mexeu-se. Nerissa esfregou a marca. Ela desapareceu. Isso foi novo, disse ela. O lobo cinzento prateado rolou para o lado e olhou-a com afeto descarado. A voz de Thorvian baixou. Vens para a fortaleza do Poço Lunar. Nerissa olhou para o seu sapato a flutuar, para o seu saco de ervas arruinado e para o lobo ainda deitado sobre o seu pé. Recebo o pequeno almoço? O rei Alfa olhou fixamente. Acusa-me de roubo de alma antes do pequeno almoço, explicou Nerissa. E o meu humor torna-se legalmente difícil. Bram perdeu a batalha e riu uma vez. O lobo cinzento prateado abanou a cauda. Thorvian olhou para sua própria alma como se considerasse uma repreensão formal.
Foi assim que Nerissa Kilmer se tornou a primeira humana em 200 anos, presa por salvar um lobo que não se estava a afogar. Ela ainda estava a perder um sapato. A fortaleza do Poço Lunar erguia-se da floresta a menos de 1 quilômetro da nascente. Não era a fortaleza sombria que Nerissa esperava. Vinhas de verão subiam pelas suas paredes de pedra pálida. Abelhas moviam-se por canteiros de lavanda. A luz do sol espalhava-se por varandas de ferro em forma de luas crescentes. Lobos esculpidos em granito cinzento observavam todos os portões com expressões menos severas que as de Thorvian. Nerissa chegou envolta no manto extra de Bram, ainda molhada e descalça de um lado. Carregava o junco lunar resgatado como uma mulher profissional que não tinha sido detida espiritualmente. O lobo cinzento prateado seguiu-a. Thorvian caminhava atrás deles, com a mandíbula apertada. Todos os servos que passavam curvavam-se ao rei. Depois olhavam para Nerissa, depois olhavam para o lobo da alma, a andar ao lado dela com a cauda a abanar alegremente. Um rapaz da cozinha deixou cair uma cesta de pêssegos. O lobo pegou num na boca. Nerissa apontou. Ele rouba fruta. Adicione isso ao seu registro. Os olhos de Thorvian fecharam-se novamente. Bram pegou na cesta. A alma real tem um apetite sazonal. Bram, avisou Thorvian. Pólen, meu rei, ainda em curso. Elaira levou-os para um salão iluminado onde azulejos azuis mostravam lobos antigos a beber de uma nascente sob uma lua cheia. Nerissa conhecia azulejos, ervas e manchas de água. Ela não conhecia reis lobos. Ela sabia quando um chão tinha sido esfregado recentemente, quando a parede leste continha umidade atrás do reboco e quando a água tinha começado a infiltrar-se onde não devia. Ela parou perto de uma coluna. Thorvian notou imediatamente. O quê? Nerissa anunciou que a parede estava a suar. Thorvian culpou o verão, mas ela explicou que a pedra não transpirava de embaraço, mesmo em castelos. Bram inclinou-se para inspecionar o azulejo. Ela tem razão. Nerissa pressionou o polegar contra uma linha de musgo perto da base. Era pálido, quebradiço e errado. O musgo do Poço Lunar deveria ser espesso e azul esverdeado. Este tinha ficado cinzento na raiz. Ela esqueceu a prisão, o lobo e o peito nu do rei. O trabalho encheu a sua mente. Há quanto tempo o nível da nascente tem vindo a baixar? Perguntou ela. O salão ficou muito quieto. A voz de Thorvian arrefeceu. Quem lhe disse isso? O musgo disse-o. É um péssimo mentiroso. A mão de Elra apertou o seu cajado. O Poço da Lua tem estado inquieto há 2 meses. Inquieto é o que as pessoas chamam a uma febre quando não querem admitir infecção. Nerissa agachou-se e cheirou o musgo. Cheirava a pedra calcária, água morna e uma nota amarga como raiz esmagada. Algo está a mudar o fluxo. O lobo cinzento prateado baixou o nariz ao lado do dela e cheirou também. Thorvian observou ambos. O seu lobo da alma recusara-se a voltar para dentro dele após o rito interrompido. Isso sozinho deveria ter aterrorizado todos os anciãos da fortaleza. Em vez disso, a besta seguia esta curandeira, encharcada pelos seus corredores, como se ela segurasse um fio amarrado ao seu coração. Thorvian não gostava de fios. Gostava de leis, fronteiras, relatórios, deveres limpos e inimigos que tivessem a decência de se apresentar à sua frente. Nerissa Kilmer não era nada disso. Estava molhada, faladora, descalça e atualmente criticava a arquitetura sagrada. Pior ainda, o seu lobo da alma adorava-a. O lobo empurrou-lhe o cotovelo. Nerissa coçou distraidamente atrás de uma orelha cinzenta prateada. Dê-me uma faca. Não prata, ferro, osso ou bronze. A cabeça de Thorvian disparou para Bram. Bram ergueu ambas as mãos. Eu não ia entregar prata à mulher. Eu gosto de ter um rei. Nerissa levantou os olhos. Por que é que a prata importaria? Todos os lobos no salão olharam para ela. Ela baixou lentamente a mão da orelha do lobo. Ah, fraqueza secreta. Deixe estar. Não ouvi nada. O seu ladrão de fruta ainda está molhado. Thorvian fez um som por baixo da respiração. Não era riso. Era demasiado contido e doloroso para isso. Mas Nerissa olhou-o rapidamente e um sorriso puxou-lhe a boca. Ele olhou primeiro para longe. Isso irritou-o. Irritou-o mais que o seu lobo da alma se inclinou mais contra a sua mão.
A câmara de observação não era uma prisão, segundo Elha. Tinha apenas uma porta, 2 guardas, 3 pergaminhos legais e uma janela demasiado estreita para qualquer pessoa com ombros. Nerissa ficou no centro e olhou em volta. Esta é uma prisão com flores. Elha teve a dignidade de não discutir. Ela listou as regras. Nerissa podia mover-se pela ala leste sob escolta. Ela não podia sair, aproximar-se do Poço da Lua sozinha, ou esconder fragmentos da alma do rei em qualquer recipiente, comida, fita, bolso ou sapato. Nerissa ergueu um pé nu. Tem um sapato. A vossa lei já é otimista. O lobo cinzento prateado sentou-se ao lado dela e olhou para Elha como se apoiasse a objeção. Torvian estava perto da porta, agora vestido com uma camisa de linho escura que não fazia nada para o tornar menos distrativo. A camisa estava aberta na garganta porque o verão não tinha respeito pela compostura real. Nerissa notou o movimento do seu pulso e imediatamente culpou o poço lunar. O lobo da alma regressará para mim, disse Torvian. O lobo bocejou. Nerissa olhou para baixo. Ele parece inconvincente. Ele é parte de mim. Então talvez você seja inconvincente. Bram postou-se do lado de fora da porta. Fez o som de pólen novamente. Torvian virou-se. Estás dispensado do dever. Bram curvou-se. Por razões de saúde? Por razões de sobrevivência. A porta fechou-se atrás dele. Nerissa tinha sido questionada por magistrados de aldeia, apotecários desconfiados, e um agricultor que acreditava que a sua vaca tinha sido amaldiçoada por manjericão. Nenhum deles questionou como Torvian. Ele não gritava, ele não passeava, ele simplesmente ficava parado e observava como se o silêncio fosse uma rede. Era irritantemente eficaz. Ele perguntou sobre a sua casa. Ela disse-lhe que tinha sido criada em Fen Marrow, uma cidade mercantil humana entre o pântano e a floresta. Ele perguntou sobre os seus pais. Ela disse que não tinha nenhum que valesse a pena registrar. O velho mestre Kilmir, um vendedor de ervas aquáticas, tinha-a criado depois de a encontrar enrolada num manto azul ao lado de uma estrada inundada. A expressão de Torvian mudou com o manto. Torvian perguntou sobre o manto azul com cuidado súbito. Nerissa descreveu-o como uma nódoa que fingia ser nobre. Depois admitiu que mestre Kilmir o tinha cortado em meias de inverno quando ela tinha 12 anos. Elha soltou um pequeno som de angústia. Nerissa olhou entre eles. Eram meias sagradas? Torvian ignorou isso. Alguma marca no tecido? Nerissa lembrou-se de uma crescente em fio de prata removido por mestre Kilmir porque o fio lhe arranhava a pele de bebê. Novamente, silêncio. Nerissa franziu o sobrolho. Isso significa algo. Pode significar muitas coisas, disse Torvian. É o que as pessoas dizem quando sabem exatamente uma coisa terrível. O lobo cinzento prateado colocou o queixo no seu joelho. Os olhos de Torvian desceram para o contacto. Algo escuro e divertido passou-lhe pelo rosto antes de o sufocar. Ele não devia fazer isso, disse ele. Então devias falar com a tua alma sobre limites. Tentei. A resposta veio demasiado rápido. Nerissa piscou os olhos. Torvian olhou para a janela. Pela primeira vez desde a nascente, ela viu a borda de um homem por trás do rei. Ele não estava apenas zangado, estava envergonhado. Mais do que isso, estava preocupado. O lobo da alma deveria ter regressado. Não regressou. A nascente sagrada deveria ter completado o rito. Falhou. Um humano desconhecido não deveria ter feito a luz da lua aparecer no seu pulso. Ela fê-lo. Nerissa compreendia padrões. Ela também compreendia homens que escondiam o medo por detrás de regras. Ela sentou-se na cama, que era muito mais macia do que uma cama de prisão deveria ser. Se o vosso lobo se recusa a deixar-me em paz, talvez devêssemos verificar se ele está doente. Torvian olhou-a fixamente. Ele é um lobo da alma. As almas ainda podem ter sintomas. Elha pareceu intrigada contra a sua vontade. Ele esteve a flutuar demasiado tempo, continuou Nerissa. As orelhas dele estão quentes, a respiração está regular e ele rouba pêssegos. São sinais mistos. O lobo abanou a cauda uma vez. Torvian esfregou a testa. Estás a diagnosticar a minha alma com roubo de pêssegos? Apenas como condição secundária. A condição primária é apego suspeito. Elira virou-se, os ombros a tremer.
Foi assim que Nerissa evitou a execução imediata. Tornou-se útil. Ao meio-dia, ela tinha recebido roupas secas, 2 sapatos novos e uma sala de trabalho temporária ao lado do salão de registros do Poço Lunar. Ao pôr do sol, ela tinha espalhado amostras de musgo, junco lunar, areia da nascente e fibras de raiz pálida sobre uma mesa. Os curandeiros da fortaleza observavam à distância, como se ela pudesse explodir em opiniões humanas. Ela não explodiu, ela trabalhou. O ar de verão na sala de trabalho cheirava a prateleiras de cedro, pedra quente, ervas úmidas e lobo. Não cão molhado. Não exatamente. O cheiro a lobo carregava pinho, ferro, pelo aquecido pelo sol e algo como trovões antes da chuva. Nerissa não deveria ter notado as diferenças entre o cheiro alegre e picante de Bram, o cheiro seco de lavanda de Elra e o cheiro mais escuro de fumo de cedro de Thorvian. Ela notou mesmo assim. Ela culpou a nascente novamente. Quando Thorvian entrou perto do anoitecer, ela soube antes que a porta se abrisse. A sua pele aqueceu, os pelos dos seus braços eriçaram-se. O lobo da alma, a dormir debaixo da sua mesa, abriu um olho e pareceu presunçoso. Nerissa apontou para ele com uma haste de junco. Não faças caretas. Thorvian parou na porta. Aquilo foi para mim? Quando Thorvian perguntou se o seu repreensão era para ele, Nerissa culpou a sua alma. Ele alegou que o lobo não tinha maneiras separadas, o que ela considerou um reflexo pobre do rei. O rei entrou. Tinha trazido uma bandeja, pão, queijo mole, cerejas, pato assado frio e uma tigela de agrião. Parecia comida de prisioneiro e mais como um pedido de desculpas a usar um guardanapo. Perdeste o jantar, disse ele. Estava a descobrir que a vossa nascente sagrada tem um problema de drenagem. O seu rosto aguçou-se. Explica. Ela pegou numa raiz de junco lunar e explicou o padrão em termos simples. O junco lunar saudável curvava-se para o calor mineral, mas esta raiz tinha se virado. O musgo do salão estava cinzento porque a água tinha deixado o antigo canal e puxado o ar através da pedra. A nascente não estava ofendida. Estava a vazar. Thorvian aproximou-se. Demasiado perto. O seu corpo decidiu. O pulso de Nerissa saltou. Ela apertou a raiz. Libertou um cheiro verde úmido, e por baixo dele captou o seu cedro, chuva de verão, raiva contida, e algo que cheirava a solidão trancada atrás de portas de ferro. Ela olhou para cima demasiado depressa. Thorvian estava a observá-la. Que cheiraste? Perguntou ele. Ela culpou a podridão da raiz pelo seu rubor. Thorvian pareceu inconvincente. Por isso, ela alegou fortes sentimentos por plantas e deixou a mentira ficar em pernas bambas. O lobo da alma espirrou. Traidor, pensou Nerissa, embora não tivesse a certeza de quem queria dizer. Thorvian pôs a bandeja de lado. O poço lunar nunca vazou. Tudo vaza eventualmente, disse Nerissa, incluindo nascentes, telhados, segredos e homens arrogantes. Thorvian negou vazar, o que era difícil de defender enquanto estava ao lado de uma bandeja de pato apologético. A sua boca apertou-se. Não devia parecer quase a sorrir. Nerissa olhou para longe. Desta vez pegou numa cereja porque a estratégia exigia força e porque estava ali. Passaram a noite entre raízes e registros. Elra juntou-se a eles com mapas antigos. Bram regressou com menos piadas e mais lanternas. O lobo da alma dormiu debaixo da mesa de Nerissa, com uma pata sobre o seu sapato. Thorvian fingiu não notar a pata. Nerissa fingiu não notar que ele fingia. O mapa mais antigo mostrava o Poço da Lua alimentado por 3 canais subterrâneos. Um vinha de cavernas de pedra calcária, um de uma nascente quente e profunda, um de uma bacia escondida chamada Taça da Lua. Nerissa bateu na tinta desbotada. O que é isso? O olhar de Elra vacilou para Thorvian. Ele respondeu. Uma câmara selada abaixo da nascente. Abre apenas durante uma verdadeira lunarita. O que é a luna? Os 3 lobos olharam novamente. Nerissa suspirou. Começo a detestar essa cara. Elra juntou as mãos e explicou que a luna não era apenas uma rainha. O seu lobo estudava o espírito da matilha, acalmava a frenesim, fortalecia os laços e ficava ao lado do rei Alfa no Poço da Lua. Nenhuma aluna verdadeira aparecera em 24 anos. Número conveniente, murmurou Nerissa. Ela tinha 24 anos. O pensamento chegou como uma gota fria na sua espinha.
Depois desapareceu sob o bom senso. Muita gente tinha 24 anos. Muita gente tinha infâncias misteriosas. Muita gente não brilhava quando era lambida por lobos sagrados. Na verdade, essa última parte podia ser menos comum. Thorvian viu o seu rosto. O quê? Nada. Estou a decidir não entrar em pânico depois da sobremesa. Bram ergueu a bandeja. As cerejas contam. Então já estou atrasada. O lobo da alma levantou-se, espreguiçou-se e pressionou o seu nariz molhado contra o seu pulso. A crescente brilhou novamente. Desta vez, não desapareceu de imediato. Uma linha fraca de luz azul pálida traçou sob a sua pele, delicada como uma veia. Pulsou uma vez, duas vezes, depois desvaneceu-se. Nerissa conseguia ouvir água a mover-se debaixo do chão. Não imaginar aqui. Um rush oco, um desvio errado, um espaço faminto, onde a pedra tinha sido cortada. Ela levantou-se tão depressa que a cadeira arrastou para trás. Há uma abertura abaixo do canal leste, disse ela. Os olhos de Thorvian estreitaram-se. Ouviste isso? Gostava de não ter ouvido. Soa caro. Elra sussurrou algo na antiga língua dos lobos. Bram olhou para Thorvian. O humor deixou-o. O olhar de Thorvian permaneceu no pulso de Nerissa. Nerissa cobriu-o com a outra mão. Se alguém disser roubo de alma novamente, vou cobrar taxas de consulta. O lobo da alma encostou-se à sua anca. Os olhos âmbar de Thorvian ergueram-se para os dela. Pela primeira vez, a sua voz não continha acusação. Nerissa, disse ele, o que és tu? Ela riu uma vez, demasiado aguda, molhada, faminta e cada vez mais preocupada. Não era uma resposta. Ambos sabiam disso. Naquela noite, Nerissa sonhou em correr. Não com pernas humanas, não por nenhuma floresta que conhecesse. Corria baixa no chão, patas brancas a bater em relva prateada. A luz do luar de verão derramava-se pelas suas costas. Algures à frente, um lobo cinzento prateado virou-se e esperou junto a uma nascente. Queria alcançá-lo. Queria morder-lhe a orelha por ser demasiado solene. Queria descansar a cabeça no seu pescoço e dormir. Acordou com as mãos cerradas no lençol e um rosnado preso atrás dos dentes. Um rosnado real, pequeno, chocado e completamente seu. Nerissa sentou-se direita através da câmara. Depois do lobo da alma levantar a cabeça do tapete, ele pareceu encantado. Não te orgulhes, sussurrou ela. A culpa é tua. O lobo abanou a cauda. Fora da janela estreita, a lua de verão pairava sobre a fortaleza do poço lunar. O ar cheirava a lavanda, pedra quente e lobos a dormir atrás das paredes. Por baixo de tudo, Nerissa cheirava a água a virar onde não devia virar. Algo dentro dela virou com isso. O primeiro dia oficial de observação começou com um comitê. Nerissa desdenhava de comitês por princípio. Comitês eram o que acontecia quando uma pessoa podia tomar uma decisão, mas 6 pessoas queriam que a culpa fosse espalhada finamente. O Conselho do Poço Lunar provou a sua teoria antes do primeiro sino. Reuniram-se numa câmara circular aberta ao ar de verão. Vinhas pendiam dos arcos. Abelhas moviam-se por flores brancas acima de cabeças que continham demasiado óleo de cabelo. Thorvian sentou-se numa cadeira esculpida no lado norte, não um trono, embora todos o tratassem como um. Elira ficou à sua direita, Bram à sua esquerda, e parecia que lhe tinham dito para manter a cara séria por alguém que gostava de tarefas impossíveis. Nerissa ficou no centro com as suas amostras. O lobo da alma cinzento prateado sentou-se ao lado dela. Isto causou dificuldade imediata. Ancião magro, chamado Lord Pelissar, apontou com um dedo trêmulo. A criatura devia estar ao lado do rei. Nerissa olhou para baixo. Ele foi informado. O lobo da alma lambeu a pata. Outra anciã, Lady Morwyn das penhascos desamarrados, estreitou os olhos. Uma humana enfeitiçou-o. Se eu pudesse enfeitiçar lobos, respondeu Nerissa, começaria com os mais pequenos e trabalharia até aos maiores. Bram soltou um leve som de asfixia. Thorvian falou antes que a sala pudesse fraturar. Senhora Quilmir apresentará as suas descobertas. Senhora, repetiu Lord Pelissar. Ela entrou no Poço da Lua. Ela tocou no vosso lobo da alma. Ela não tem título aqui. O lobo da alma mostrou um dente. O ancião recuou.
Nerissa deu uma palmada na cabeça do lobo antes de pensar melhor. Todo o conselho estremeceu. Os olhos de Thorvian fixaram-se na sua mão. Ela retirou-a lentamente. Desculpem, ele estava a fazer um ponto político. A minha alma não faz pontos políticos, disse Thorvian. Então a vossa alma não tem futuro no governo. As abelhas pareceram mais altas no silêncio. Elra cobriu a metade inferior do rosto com uma manga. Um homem de túnicas brancas deu um passo à frente de trás dos bancos do conselho. Tinha cabelo preto penteado para trás de uma testa alta, olhos cinzentos estreitos e um pendente de pedra lunar na garganta. Ao contrário dos outros, ele não parecia chocado com Nerissa. Parecia interessado, o que era pior. Eu sou o guardião Mormaron, disse ele. Os ritos do Poço Lunar ficam sob o meu cuidado. Neran Serel não deliberadamente. O cheiro atingiu-a e o seu nariz agiu sem pedir. Merran cheirava a flores brancas esmagadas, pergaminho antigo e algo seco por baixo, como raízes armazenadas demasiado tempo num frasco selado. Ele notou. A minha presença ofende os vossos sentidos humanos? Perguntou Merran. Apenas um ou dois? Os ombros de Bram ergueram-se. Thorvian deu-lhe um olhar. Merran sorriu sem calor. Então esperemos que as vossas descobertas sejam mais úteis do que as vossas maneiras. Nerissa colocou 3 amostras de raiz numa lousa. O trabalho acalmou-a. O trabalho não se importava de quem tinha títulos ou ombros bonitos. Nerissa mostrou-lhes o junco lunar do canal leste. As suas raízes curvavam-se para a fonte antiga, enquanto o ar mais frio puxava de baixo. A água escapava por baixo da pedra, provavelmente através de um ralo alargado. Um murmúrio moveu-se através do conselho. O sorriso de Merron permaneceu. O poço lunar é sagrado. Não pode ser danificado por cantaria ordinária. Nerissa argumentou com base na experiência prática. Telhados sagrados ainda vazam no inverno. Abadias humanas tinham faturas para provar isso. E a água continuava a ser água, não importa quão ofendido um templo ficasse. Thorvian inclinou-se ligeiramente. Conseguem encontrar o ralo? Nerissa disse que podia encontrar o ralo com acesso ao canal leste, 2 assistentes, uma corda e uma sonda de bronze. Alguém também precisava de avisar o lobo da alma que mentir no mapa não era ajuda. O lobo tinha de facto baixado a cabeça no mapa. Thorvian olhou para ele. Maxi-T. O lobo não se mexeu. Nerissa estalou a língua para cima. O lobo levantou-se imediatamente. A câmara do conselho morreu. O rosto de Thorvian ficou em branco da maneira como o rosto de um homem ficava em branco quando todos os órgãos privados de dignidade tinham fugido. Nerissa olhou em volta. O quê? Ele ouve a clareza, disse Lady Morwen. O lobo da alma obedeceu-lhe. Os olhos de Merran aguçaram-se. Thorvian levantou-se e terminou a discussão. Nerissa inspecionaria o canal leste sob guarda e até que entendessem o lobo da alma separado, ela ficaria sob proteção real. Proteção? Perguntou Merran suavemente. Indulgência. A temperatura na câmara mudou. O olhar âmbar de Thorvian pousou nele. Escolhe a tua próxima palavra com cuidado. Merran curvou-se e reivindicou cuidado enquanto lembrava à corte que o poço lunar estava a enfraquecer. Uma humana tinha tocado na alma do rei e os clãs exigiriam respostas. Então daremos factos. Nerissa juntou as suas raízes e tentou não apreciá-lo por isso. Factos eram raros entre homens poderosos. A maioria preferia histórias que os faziam parecer mais altos. A inspeção do canal leste ocorreu ao meio-dia. O calor do verão pressionava a fortaleza. Sagara gritavam dos cedros. O poço da lua cintilava abaixo dos terraços, azul e verde sob a luz do sol. Nerissa estava na sua borda em calças emprestadas, uma túnica de linho e botas que serviam bem o suficiente para a tornar desconfiada das dispensas reais. Thorvian estava perto com Bram e 4 guardas. Ela insistiu em assistir para a supervisão, disse ele. Nerissa atou o cabelo para trás. A tua alma já está a supervisionar. O lobo cinzento prateado sentou-se perto do rolo de corda, peito estufado, parecendo importante. Ele não é treinado em herbologia aquática, disse Thorvian. Quando Thorvian questionou a falta de treino em herbologia aquática do lobo da alma, Nerissa apontou que o rei também não a tinha.
A sua reivindicação de governar a nascente enfraquecia quando ele não conseguia identificar musgo azul de febre. Ele não disse nada. Então és decoração com autoridade. Bram virou o seu riso num tossido tão violento que um guarda lhe deu uma palmada nas costas. Nerissa esperou na água do Poço da Lua antes que Thorvian pudesse responder. A água fechou-se à volta das suas panturrilhas, fria no início, depois quente perto das pedras. O seu corpo reagiu com alegria embaraçosa. Cada nervo parecia abrir-se. A marca no seu pulso brilhava sob a superfície, fraca e pálida. Ela ouviu o canal. Ali, por baixo do salpico, o canto de um inseto, um sussurro oco abaixo da parede leste. Ela seguiu o som, uma mão na calcária, a outra a segurar a sonda de bronze. Thorvian observava da margem. O facto de ela estar na água incomodava-o. Não porque ela fosse humana no Poço da Lua, não apenas. Incomodava-o porque o Poço da Lua a recebia. A superfície dobrava-se à volta dos seus joelhos. O junco lunar roçava os seus dedos como mãos a cumprimentar. O seu lobo da alma inclinou-se para a frente, orelhas levantadas como se visse o seu próprio nascer do sol. Thorvian tinha governado durante 10 anos sem uma aluna. Tinha treinado a si mesmo para não imaginar o que faltava. Um rei sem aluna ainda podia liderar, podia comandar, podia manter os laços da matilha por força e disciplina. Podia também sentir o esforço a cada lua cheia, quando demasiadas mentes pressionavam contra a sua e nenhuma calma resposta ficava ao seu lado. Agora uma curandeira humana esperava através da água sagrada e a nascente respondia-lhe. Isso era impossível. Coisas impossíveis tinham o hábito de se tornar guerras. Nerissa parou perto da parede leste. Lá, ela cravou a sonda de bronze numa fenda entre as pedras. Afundou-se mais do que deveria. Lama espirrou para cima, preta e azeda. O cheiro atingiu os lobos em terra. Bram amaldiçoou. Um guarda gaguede. Nerissa franziu o nariz. Isso é podridão velha e ar escondido. Alguém abriu um canal atrás desta parede. Maron apareceu no terraço acima. Túnicas brancas brilhantes ao sol. Ou a nascente recua da contaminação. Nerissa olhou para cima. Água escorria das suas mangas. Se a vossa primeira resposta a uma fuga é pânico moral, preocupo-me com os vossos telhados. Alguns guardas sorriram antes de se lembrarem da política. Maron desceu os degraus e acusou-a de brincar porque ela não compreendia que o Poço Lunar não era um lago de aldeia. Notei que os lagos de aldeia têm menos homens a olhar para os meus tornozelos. A cabeça de Thorvian virou-se para os seus guardas. Todos os 4 guardas estudaram imediatamente as árvores. Nerissa sondou a fenda novamente. A pedra moveu-se. Uma corrente súbita puxou-lhe as pernas. Ela escorregou. Thorvian moveu-se antes de pensar. Tal como o lobo da alma. O lobo lançou-se na água e alcançou-a primeiro, empurrando o seu ombro maciço sob o seu braço. Thorvian entrou na nascente no mesmo momento, agarrando-lhe o pulso. O contacto provocou um choque em ambos. Nerissa arquejou. Thorvian congelou. Durante uma respiração, as suas mentes tocaram-se. Não palavras, não imagens. Um turbilhão de sentimento, o seu medo por ela, agudo como vidro partido, a sua surpresa brilhante e furiosa. A alegria presunçosa do lobo da alma, que de alguma forma conseguiu ser a emoção mais alta presente. Depois o elo estalou. Nerissa encontrou-se pressionada entre um lobo molhado e um rei molhado. O lobo cinzento prateado parecia satisfeito. Thorvian parecia abalado. Nerissa olhou para a água à volta dos seus joelhos. Se isto é mais um crime de alma, quero uma lista escrita. Bram apoiou ambas as mãos nos joelhos e respirou entre risos. Maron não riu. Do terraço, observou o brilho desvanecente à volta do pulso de Nerissa e, pela primeira vez, a sua máscara agradável rachou. Reconhecimento mexeu-se por baixo dela. Nerissa viu. Ela não sabia o que ele tinha reconhecido. Sabia apenas que a fazia querer ficar atrás de Thorvian, o que a aborreceu tanto que ela avançou em vez disso. Guardião Mor, chamou ela. Tendes registros antigos de reparações nesta parede? Os olhos de Maron voltaram. Todos os registros de canais sagrados são restritos. Conveniente, necessário. A voz de Thorvian cortou. Fornecer-lhes-ás.
Meron curvou-se como o meu rei comanda, mas os seus olhos permaneceram em Nerissa. Naquela noite, Meron abriu um cofre trancado debaixo da biblioteca do templo. Lá dentro jazia uma crescente de prata de criança, uma tira de pano azul e um pacote quebradiço de erva do sono lunar. Ele não tocou em nenhum fio de prata com pele nua, embora não fosse um lobisomem. Velhos hábitos sobreviviam a velhos crimes. Ele pensara que a criança estava morta ou selada para além do regresso. No entanto, o pulso da curandeira tinha brilhado. O lobo da alma do rei obedecera-lhe. O poço da lua dobrara-se aos seus pés. Maron fechou o cofre com mãos cuidadosas. Uma verdadeira aluna arruinaria tudo. Um contaminante humano suspeito, no entanto, ainda podia ser removido por lei. Acima dele, na câmara de hóspedes, Nerissa sentou-se no chão, com a cabeça do lobo da alma no colo, e tentou desenhar o canal leste de memória. O lobo continuava a empurrar-lhe o cotovelo sempre que ela desenhava o ângulo errado. "Se sabes tanto", murmurou ela, "cresce polegares." O lobo espirrou. À porta, Torvian observava sem entrar. Tinha vindo perguntar sobre o toque mental na nascente. Tinha vindo comandar distância. Tinha vindo fazer várias coisas sábias. Em vez disso, observou Nerissa a meter uma mecha úmida atrás da orelha e a repreender a sua alma por más capacidades de desenho. O seu peito doía, não como ferimento, como reconhecimento. O lobo da alma abriu um olho e olhou para ele. Torvian sussurrou: "Traidor." O lobo bateu a cauda no chão. Nerissa olhou para cima. "Estás a espreitar por razões reais?" Torvian entrou no quarto, a dignidade já danificada. "Eu não espreito." Estavas de pé numa porta, em silêncio à noite. Isso é espreitar ou assombrar? Vim perguntar o que aconteceu na água. O seu humor desvaneceu-se um pouco. Ela olhou para o seu pulso. "Senti-te." As palavras caíram demasiado suavemente. Ele fechou a porta atrás de si. "Também te senti." O lobo levantou a cabeça, as orelhas para a frente. Nerissa engoliu. Apesar de todas as suas piadas, a memória tinha-a seguido durante toda a noite. O medo de Torvian não tinha sido possessivo. Tinha sido imediato, honesto e completamente desprotegido. Tinha-a abalado mais do que a corrente. "Isto é normal?" perguntou ela. Ele disse que o toque mental não era normal. Nerissa observou que ele dizia isso vezes demais e ele admitiu que os fracos tinham sido exigentes. O lobo da alma pousou o queixo de volta no seu colo. Torvian olhou para ele. "Por todos nós." A boca de Nerissa contraiu-se. Então o quarto silenciou. Lá fora, insetos de verão cantavam contra as paredes. O poço da lua movia-se sob a pedra, errado e inquieto. Dentro, o ar cheirava a pelo molhado, fumo de cedro e o estranho calor que subia em Nerissa sempre que Torvian se aproximava. Ela deveria ter tido medo. Teve um pouco, mas o medo já não estava sozinho. Ao terceiro dia, a fortaleza tinha inventado 12 boatos sobre Nerissa. A cozinha acreditava que ela era uma bruxa do pântano, porque sabia como parar as lágrimas de cebola com óleo de menta. A lavandaria acreditava que ela era uma fugitiva nobre, porque nenhum curandeiro comum deveria insultar um rei alfa e manter a cabeça. Os rapazes da cavalariça acreditavam que ela se tinha casado com o lobo da alma por acidente porque ele dormia à porta dela. Nerissa soube disso através de Bram, que entregava mexericos com o pequeno almoço e chamava-lhe inteligência de segurança. "Casada?" perguntou ela. Bram pousou uma tigela de aveia melada. "Apenas por lei da cavalariça, muito informal, maioritariamente à base de feno." O lobo cinzento prateado esticou-se no limiar dela, levantou a cabeça. "Não olhes para mim", disse Nerissa. "Eu não concordei com um casamento de feno." Torvian chegou atrás de Bram no momento errado. "Um quê?" Bram endireitou-se. "Inteligência de segurança, meu rei." Torvian ordenou a Bram que saísse. Bram perguntou se era por razões de saúde, e o rei disse que era por razões de feno, o que de alguma forma piorou a dispensa. Bram fugiu, sorrindo. Nerissa pegou numa colher de aveia. "A vossa fortaleza tem mais mexericos que febre. Os clãs estão inquietos, por causa da nascente ou porque a vossa alma tem maus modos à porta." O lobo rolou de costas no corredor. Torvian olhou para ele. "Ambos."
Essa pequena admissão fez algo tolo ao humor de Nerissa. O rei tinha começado a responder como uma pessoa. Isso tornava-o perigoso de uma nova maneira. Ela carregava uma túnica dobrada sobre um braço, linho verde pálido, leve o suficiente para trabalho de verão, com mangas que atavam no cotovelo. Prático, bonito, não demasiado rico para o canal leste. Ele disse: "A vossa túnica emprestada rasgou ontem." Nerissa olhou para a túnica, depois para ele. Era um suborno, um pedido de desculpas, ou prova de que a sua alma se tinha queixado das suas roupas? É tecido. Os homens reais dizem sempre coisas simples quando querem dizer coisas complicadas. Ele colocou a túnica na cadeira, depois pegou nela como uma ferramenta prática. Ela tocou na manga. Texlagem fina, mas não delicada. Alguém tinha pensado no seu trabalho, não na sua exibição, não no seu estatuto, no seu trabalho. "Obrigada", disse ela. Thorvian inclinou a cabeça. O lobo da alma bateu a cauda. Nerissa apontou a colher para ele. "Não tornes isto sentimental." O lobo espirrou. O canal leste tornava-se mais perigoso a cada vez que Nerissa o inspecionava. O nível da água descia uma largura de dedo ao amanhecer. O junco lunar perto da parede pendia. Pequenos peixes reuniam-se nas margens ocidentais, evitando a corrente fria que se infiltrava pela fenda escondida. Nerissa mapeou o fluxo com fios coloridos amarrados a juncos, azul para a corrente quente, verde para a atração mineral, vermelho para ar errado. O resultado parecia uma guirlanda de festa desenhada por uma aranha nervosa. Thorvian estudou-a ao lado dela. "Isto diz-te algo." Os fios coloridos disseram a Nerissa que a nascente estava a ser roubada por baixo. O culpado tinha de conhecer os antigos canais, ter acesso e acreditar que a água sagrada obedecia à política. O seu rosto escureceu. Meron tinha fornecido registros de reparações, mas metade das páginas estavam em falta. As lacunas eram demasiado perfeitas. Nerissa tinha visto mercadores de ervas rasgarem páginas de dívida com menos elegância. Elra confirmou que os registros tinham estado completos há 3 anos. Meron alegou danos por umidade. Nerissa segurou uma página limpa sob o seu nariz e perguntou se a umidade tinha aprendido a trabalhar com faca. O guardião Mor sorriu como se ela fosse um inseto divertido. "A perspicácia humana não transforma a acusação em prova." "Não", concordou Nerissa. "As raízes fazem isso." Ela colocou uma raiz enegrecida na mesa. As pupilas de Maron apertaram-se. Thorvian viu-o. Nerissa também. O conselho via apenas outra discussão entre um padre de túnica branca e uma mulher úmida que cheirava cada vez menos a humana a cada dia. Esse era o segundo problema. O corpo de Nerissa já não obedecia à história que tinha vivido. Ela acordava antes do amanhecer, inquieta e demasiado quente. Conseguia ouvir os criados a 2 andares de distância a discutir sobre compota de ameixa. Conseguia sentir quando Bram estava divertido antes de o ver. Quando Lady Morwen passava demasiado perto, Nerissa provava o medo da mulher como cobre no fundo da sua língua. O pior era Thorvian. Ele entrava numa sala e o seu corpo inteiro sabia. Fumo de cedro, pedra aquecida pelo sol, aço, vento de rio e uma solidão que a fazia querer alcançá-lo. A sua raiva tinha pontas, a sua preocupação tinha calor. A sua contenção também tinha um cheiro, o que era profundamente injusto. Na 4ª noite, ela disse-lhe por acidente. Estavam sozinhos no salão de registros, exceto o lobo da alma, a fingir dormir debaixo de um banco. Chuva ameaçava lá fora, embora o dia tivesse sido quente. O ar apertava. Thorvian estendeu-se acima dela para pegar num pergaminho de uma prateleira alta, o seu braço roçou perto do seu ombro. Não tocando perto o suficiente, Nerissa inalou e disse: "Cheiras a autocontrolo prestes a falhar." O pergaminho caiu-lhe da mão. O lobo da alma abriu ambos os olhos. Nerissa congelou. Thorvian olhou para ela lentamente. "O que disseste?" Nerissa tentou culpar o pó da prateleira pelo seu comentário sobre o seu autocontrolo. Thorvian usou o seu nome com precisão injusta, e a sua segunda mentira sobre pó de ataque não enganou ninguém. As suas bochechas arderam. "Então talvez o vosso salão de registros seja assombrado pela honestidade." O canto da sua boca mexeu-se. Não era bem um sorriso. Foi o suficiente para fazer a sala parecer menor.
Podes cheirar emoções, disse ele. Aparentemente não recomendo. As pessoas são desarrumadas por dentro. E as minhas? Essa foi uma pergunta terrível, uma imprudente. A sua voz era baixa, mas não real, não comandante. Nerissa olhou para o pergaminho no chão. As tuas são altas. Ele não se mexeu. A chuva começou contra os arcos abertos. Gotas quentes bateram na pedra e levantaram o cheiro a pó. O que dizem? Perguntou Thorvian. Ela deveria ter piado. Ela sempre piada quando o chão se movia debaixo dela. Em vez disso, a verdade surgiu primeiro. Que tens medo que eu seja usada contra ti, disse ela. Ela disse-lhe que as suas emoções eram altas. Raiva, preocupação, o desejo de se aproximar e a crença de que querer qualquer coisa era outro dever à espera de magoar alguém. O seu rosto ficou imóvel. O lobo da alma levantou-se silenciosamente e saiu da sala, que foi o ato de privacidade menos subtil da história. Nerissa envolveu ambos os braços à volta de si. Desculpa, não devia ter dito isso. A voz de Thorvian era rouca. Ninguém me diz essas coisas porque valorizam as suas cabeças. Porque valorizam a coroa mais do que o homem que a usa. A chuva encheu o silêncio. Nerissa levantou os olhos. Ela estava tão perto agora que ela podia ver uma gota de água presa no seu cabelo do arco aberto. A sua boca era severa, mas os seus olhos não eram. Estavam cansados, desprotegidos, demasiado fáceis de confiar. Ela queria tocar-lhe no rosto. Não o fez. Ele notou a contenção. Algo no seu cheiro aqueceu. Thorvian prometeu que não usaria o que quer que estivesse a acontecer com ela como uma reivindicação. Aprenderíamos por que motivo estás a mudar. E se a lei antiga tentar fazer de mim um símbolo antes que eu o escolha, quebrarei a lei antiga. Nissa tentou rir. Saiu suave. Soas como um homem que já quebrou leis antes. Thorvian admitiu que só quebrava leis mal escritas. Nerissa chamou isso alarmante para um rei e ele alegou que lhe tinha servido. O lobo da alma espirrou do corredor. Nerissa fechou os olhos. Ele está a ouvir. Ele sou eu. Então, estás a ouvir muito rudemente. A risada de Thorvian foi calma e surpreendida. Nerissa sentiu-a debaixo das suas costelas como um segundo pulso. Então o sino tocou. Não o sino do jantar. Não um sino de treino. Um alarme profundo dos terraços inferiores. Thorvian moveu-se primeiro. Nerissa seguiu, porque os curandeiros corriam para os alarmes, mesmo quando os alarmes pertenciam a castelos cheios de lobisomens desconfiados. Chegaram aos degraus do poço lunar, quando os guardas arrastavam um jovem lobo da água. Ele tinha mal 17 anos, tudo joelhos em pânico, os seus olhos amarelo-brilhantes de pânico. As suas mãos tinham se tornado garras, pelo ondulava pelos seus braços. 2 guardas lutavam para o segurar sem o magoar. Frenessem, disse Bram, ofegante. Ele caiu perto da corrente leste. O rapaz sibilou. As suas garras arranharam a pedra. A sua mãe soluçava da multidão. Thorvian deu um passo à frente, o poder a reunir-se à sua volta. O comando Alfa pressionou o ar, pesado e quente. A multidão baixou a cabeça. O rapaz frenético lutou mais. Nerissa sentiu o seu pânico atingi-la. Demasiado barulho, demasiados cheiros, água fria nos seus pulmões. Medo de desapontar a sua mãe. Medo do rei. Medo das suas próprias garras. Sem pensar, ela passou por Bram. Thorvian agarrou-lhe o pulso. Cuidado! O contacto estalou. Ela sentiu o seu medo novamente, mas desta vez também sentiu a sua confiança. Isso firmou-a. Deixa-me, disse ela. Ele hesitou por meio batimento cardíaco, depois libertou-a. Nerissa ajoelhou-se em frente ao rapaz. A multidão sibilou. Maron apareceu na borda do terraço. Olhos brilhantes. O rapaz mordeu as unhas a centímetros da sua cara. Nerissa não vacilou, embora cada parte sensata dela protestasse. Engoliste água da nascente, disse-lhe ela. Isso tem um sabor terrível, e toda a gente está a ser barulhenta. Muito rude da parte deles. O rosnado do rapaz falhou por um piscar de olhos. Olha para mim, disse ela mais gentilmente. Não para eles, para mim. Respira como se estivesses a cheirar sopa em que não confias. Alguém na multidão fez um som confuso. Nerissa inspirou pelo nariz, lenta e exageradamente. O rapaz copiou uma vez, depois estremeceu. A marca no seu pulso brilhou.
Uma pressão pálida desdobrou-se do seu peito. Não era o comando alfa de Thorvian. O seu poder era uma lâmina, um muro, uma frente de tempestade. O dela era água sobre pele febril. Fresca, vasta, certa. As garras do rapaz retraíram-se. Os seus olhos desvaneceram-se de amarelo para castanho. Ele começou a chorar. Nerissa colocou uma mão perto do seu ombro, sem tocar, até que ele se inclinou para ela. Aí estás tu. Respiração de sopa terrível, mas vivo. Uma risada nervosa percorreu a multidão. Então, o silêncio regressou. Todos os lobos estavam a olhar para ela. Não com suspeita desta vez, com algo pior. Reconhecimento. Maron deu um passo à frente. O humano lançou influência sobre uma criança lobo. A mãe do rapaz virou-se para ele. Ela salvou o meu filho. Ela tocou na sua mente. Nerissa ficou subitamente fria, apesar do ar de verão. Não foi de propósito. Maron levantou a voz. Esse é precisamente o perigo. Ela não sabe o que carrega. A multidão agitou-se. Thorvian moveu-se para o lado de Nerissa. Não à sua frente, ao lado dela. O rapaz vive, disse ele. É isso que ela carrega. As suas palavras firmaram o terraço, mas não apagaram o que tinha acontecido. Nerissa tinha acalmado a frenesim. Todos os lobos ali sabiam o que isso significava ou temiam o que poderia significar. O lobo cinzento prateado emergiu da multidão e pressionou o seu ombro contra a sua perna. Desta vez, Thorvian não parecia com ciúmes. Parecia com medo por ela. Nerissa olhou para o seu pulso a brilhar e sussurrou. Tenho muitas saudades de ser acusada de simples roubo de alma. Bram, pálido e abalado, ainda conseguiu dizer. Papelada mais simples. A risada que se seguiu foi pequena, mas salvou a multidão de se tornar uma turba. Maron observou dos degraus. O seu rosto tinha voltado a ficar liso. Ela tinha o que precisava agora. Não prova do que Nerissa era. Prova de que os clãs podiam ser assustados por isso. Após o incidente da frenesim, a fortaleza do Poço Lunar parou de sussurrar e começou a zumbir. Sussurros pertenciam a indivíduos. Zumbidos pertenciam a colmeias, mercados e cortes assustadas. Nerissa ouvia-o através da pedra. Sentia-o nos corredores. Curiosidade, esperança, medo, ressentimento e o intenso desejo de um cozinheiro de perguntar se ela podia acalmar o seu cunhado. Escondeu-se na sala de trabalho de ervas porque as raízes não exigiam explicações. Thorvian encontrou-a lá antes do amanhecer. Ela não entrou de imediato. Ficou do lado de fora da porta aberta, dando-lhe a escolha de o ver e deixá-lo entrar. Essa pequena cortesia fez algo no seu peito doer. Se vieste perguntar se sou secretamente uma rainha lobo mítica, pega num número, disse ela sem se virar. Vim trazer chá. Ela olhou por cima do ombro. Segurava uma taça de madeira numa mão e um prato de bolinhos de mel na outra. O lobo da alma cinzento prateado estava ao lado dele com um segundo bolinho de mel na boca. Nerissa apontou. A tua alma está a roubar novamente. Thorvian olhou para baixo. Devolve-o. O lobo mastigou mais rápido. Uma tentativa nobre, disse Nerissa. Thorvian pousou o prato na sua mesa. Bram diz que comida melhora as investigações. Bram é sábio. Thorvian acrescentou que os rapazes da cavalariça a tinham promovido de ladra de alma acidental a possível tirana da lua. Nerissa pegou num bolinho de mel. Isso é progresso. Tiranos conseguem sapatos melhores. Ele apoiou-se na mesa perto o suficiente para o calor, longe o suficiente para a escolha. Como estás? A simples pergunta quase a desfez. Ela olhou para as raízes espalhadas à sua frente e resumiu o seu estado com uma eficiência sombria. O seu corpo tinha parado de a consultar. A sua infância podia ser uma mentira. Maron queria que ela fosse declarada perigosa e o lobo da alma tinha comido provas 2 vezes. O verão, concluiu ela, é adorável. A boca de Thorvian suavizou-se. Enviei cavaleiros para Fenril, disse ele. Thorvian relatou o que os seus escritores tinham encontrado. A loja do mestre Kilmir estava fechada, mas um vizinho lembrou-se do manto azul e de um amuleto amarrado ao pulso de Nerissa. Nerissa ficou imóvel. Que amuleto? Ele colocou um pequeno embrulho de pano na mesa. O vizinho tinha guardado o amuleto caso pertencesse à família de nascimento de Nerissa. Nerissa abriu o pano com dedos desajeitados.
Lá dentro jazia uma crescente de osso pálido, esculpida com pequenos símbolos lunares, não osso de prata gasto. Um fio azul fraco ainda se agarrava a uma extremidade. O mundo inclinou-se. Ela já tinha visto essa curva antes. Não em memória. Exatamente. Em sonhos contra a luz do fogo segurada pela mão trêmula de uma mulher. O seu pulso ardia sob a sua pele. A marca escondida subiu. Desta vez, não era uma simples crescente. Linhas espalharam-se dela como vinhas. Depois pararam, como se aprisionadas sob vidro. O cheiro de Thorvian aguçou-se com preocupação. Nerissa. Ela ouviu uma voz de mulher. Corre para norte até que a água te esconda. Ela ouviu um bebê a chorar. Ouviu lobos a gritar. Não de raiva, mas de dor. Depois ela estava de volta à sala de trabalho, com a mão de Thorvian pairando perto da dela, à espera de permissão. Ela deu-a virando a palma para cima. Ele segurou a sua mão. O toque mental abriu-se suavemente desta vez. A sua firmeza encontrou o seu pânico, não para o sufocar, mas para ficar ao seu lado. Ela sentiu a sua raiva por quem a tinha magoado. Sentiu a feroz contenção que o impedia de transformar essa raiva num comando. Sentiu o seu medo de que a verdade a arrastasse para onde ela não escolhia. Nerissa respirou. Vi fogo, sussurrou ela. E uma mulher a dizer a alguém para correr. Elra entrou então, chamada por Brem, em preocupação. Quando viu a crescente de osso, parou como se fosse atingida. De onde tiraste isso? Nissa tentou que a sua voz fosse leve. Aparentemente, cheguei como bebê com acessórios. Elra atravessou a sala e ajoelhou-se, ossos velhos esquecidos. Ela não tocou na crescente. Ela baixou a cabeça para ela. Os dedos de Thorvian apertaram-se à volta de Nerissa. Elira, disse ele. A velha guardiã olhou para cima com olhos molhados. Aquele era o amuleto de berço da casa Orwin, a linhagem Luna. Nerissa esperou que a sala risse. Não riu. A casa Orwin foi destruída, disse Elra. Há 24 verões. A sua filha infante desapareceu. Pensávamos que ela estava morta. Tenho muito sono de números convenientes, disse Nerissa. A sua voz tremeu. Ela odiou isso. Thorvian olhou para Elra. O selo do sono lunar pode esconder um bebê lobo entre humanos? O rosto da velha guardiã endureceu. O selo do sono lunar podia enterrar o cheiro, o instinto, a transformação e a resposta lunar. Era proibido porque cortava um lobo de si mesma. Nerissa olhou para o seu pulso. A marca sob a sua pele pulsava como algo aprisionado atrás de uma porta. Quem poderia colocá-lo? A resposta de Elra foi calma. Um guardião do poço lunar. A sala ficou muito quieta. Merron. O seu nome não precisava de ser dito. Nissa riu uma vez. Não foi humor. Ela não tinha nascido humana. Tinha sido feita para parecer humana, o que era menos reconfortante. Thorvian agachou-se em frente à sua cadeira. Ele não se importou que um rei se ajoelhasse num chão espalhado por ervas. Ainda és tu, disse ele. Thorvian lembrou-lhe que antes de linhagem, selo ou título, ela era a mulher que saltou para a água fria, porque a sua alma parecia indefesa e dramática. O lobo da alma bufou. Nerissa olhou para ele. Não o encorajes. A absurdidade quebrou o medo o suficiente para Nerissa respirar novamente. Elra enxugou os olhos. Tornou-se então prática. Merron mover-se-ia rapidamente. Se ele soubesse o selo, sabia o que Nerissa era, e ele forçaria um julgamento antes que ele se quebrasse naturalmente. Nerissa perguntou por que é que Merron a temia se o sangue Luna soava politicamente útil. A boca de Thorvian estava sombria enquanto explicava o medo de Merron. Uma verdadeira aluna não serviria ao Guardião Mor. Ela ficaria ao lado do Alfa e o Poço Lunar responderia diretamente a ela. Ah, disse Nerissa, padre com telhado a pingar, encanador feroz. Bram, que tinha estado quieto à porta, sussurrou. Isso é perigosamente preciso. O perigo tornou-se oficial ao meio-dia. Merron convocou uma reunião de emergência no Tribunal do Poço Lunar. Ele ficou em frente aos clãs em túnicas brancas, a pedra lunar brilhante na sua garganta, e anunciou que a nascente seria julgada no solstício de verão, 3 noites depois. A contaminante humana seria colocada em frente ao Poço da Lua. Se a água a aceitasse, ela podia ficar. Se a rejeitasse, seria banida para além da fronteira de cedro antes do pôr do sol.
Ele não mencionou a morte. Ele não precisava. O banimento para a floresta antiga, sem proteção, podia matar lentamente o suficiente para manter as mãos limpas. Thorvien recusou à frente de todos. Maren esperava isso. Ele produziu uma lei mais antiga escrita em tinta lunar e selada por 3 reis mortos. Se o Poço da Lua falhasse durante o rito da alma do Alfa, o Guardião Mor podia exigir um julgamento de purificação para qualquer forasteiro que tocasse na alma real. Nerissa ficou ao lado de Thorvien e olhou para o pergaminho. Essa é uma lei muito específica. Merron sorriu. A sabedoria antiga é muitas vezes ansiedade antiga, talvez. Alguns lobos riram. Não muitos. Suficiente para o irritar. A voz de Thorvien ecoou sobre a corte. Ela não será forçada. Merron curvou-se na sua direção e avisou que a recusa faria os clãs pensar que Thorvien protegia a humana que quebrou a sua alma. Enquanto o Poço da Lua secava, as palavras atingiram o alvo. O medo moveu-se pela multidão. Mães seguravam os filhos perto. Jovens guerreiros olhavam para a nascente. Anciãos murmuravam. Nerissa sentiu tudo. Demasiado. O poder de Thorvien ergueu-se ao seu lado, quente e pronto. Ela tocou-lhe no pulso antes que ele pudesse falar. A sua ligação abriu-se num fio controlado. Deixa-me, pensou ela, embora não soubesse se os pensamentos podiam viajar. Os seus olhos piscaram para os dela. Podiam. Nerissa avançou. Nerissa concordou em enfrentar a nascente apenas após inspecionar o canal leste inferior. Se a água está a ser roubada através de um buraco, recuso-me a ser culpada antes que a canalização testemunhe. Bram fez um esforço heróico para não sorrir. Os olhos de Maron gelaram. O canal inferior é sagrado e restrito. Nerissa argumentou que, depois de ser acusada de sequestrar parte do rei, canais restritos pareciam uma pequena colina. O lobo da alma moveu-se para ficar ao lado dela. O seu corpo cinzento prateado roçou-lhe a perna. O gesto era tão visível, tão deliberado, que a corte murmurou novamente. Thorvien olhou para Maron. Maron olhou para Nerissa. Nerissa olhou para o pendente de pedra lunar na sua garganta. Tinha um leve pó preso na borda esculpida. Azul pálido acinzentado. Não pó, não pedra. Erva do sono lunar. O seu pulso ardia tanto que quase vacilou. Merron também viu isso. O seu sorriso alargou-se. Naquela noite, Thorvien levou Nerissa ao antigo arquivo sob a fortaleza. Não como prisioneira, não como suspeita, como aliada. O arquivo cheirava a juncos secos, couro velho, cera de abelha e segredos que não tinham sido ventilados desde várias más decisões atrás. Elra destrancou 3 portas. Bram carregava lanternas. O lobo da alma tentou seguir, mas ficou preso no 2º degrau porque uma pilha de tubos de pergaminho bloqueava o caminho. Nerissa olhou para trás. Majestoso. Thorvien beliscou a ponte do nariz. Ele é maior fora de mim. A tua alma tem problemas de corredor. Aparentemente encontraram a Casa Orwyn num livro de registros de nascimento de 24 verões atrás. A página tinha sido raspada, não removida. Raspada. Alguém tinha tentado apagar um nome com uma lâmina, mas a tinta velha tinha afundado fundo. Elaira segurou a lanterna perto. Nerissa leu as letras sobreviventes. Nerissa da Oren. Os seus joelhos enfraqueceram. A mão de Thorvien veio para suas costas, pairando primeiro. Ela inclinou-se contra ela porque o orgulho tinha limites. O nome não lhe parecia seu. Parecia uma sala em que ela tinha vivido, antes de esquecer que as portas existiam. Nerissa Quilmir era a curandeira que sabia de raízes de junco e preços de mercado. Nerissa de Orin era um fantasma com um amuleto de berço numa casa assassinada. Poderia ser ambas? A resposta veio de algum lugar atrás das suas costelas. Sim. Um som baixo escapou-lhe. Não bem um rosnado. As chamas da lanterna inclinaram-se para ela. Elira baixou a cabeça. Bram olhou fixamente. Thorvien não se afastou. Não sei como ser isto, sussurrou Nerissa. Thorvien disse-lhe que ninguém sabia como ser uma vida que lhes foi negada. Se o Poço Lunar tentasse escolhê-la, ele lembraria à nascente sagrada que ela não era um balde. Ela olhou para ele. A sua expressão era solene. Uma risada irrompeu dela, meio soluço e meio descrença. Esse pode ser o consolo mais estranho que já recebi. Foi eficaz? Incomodamente, o lobo da alma, finalmente livre dos tubos de pergaminho,
espremeu-se para o arquivo e derrubou uma pilha de genealogias. Bram apanhou duas. Elra salvou uma com o pé. Thorvian não apanhou nenhuma porque a cauda do lobo bateu no seu joelho. Nerissa olhou para o caos de linhagens nobres no chão. Se isso é simbólico, disse ela, aprovo. Por um momento, debaixo da terra, rodeados de dor velha e papel absurdo, eles riram. Isso importou porque acima deles, Mairon já estava a preparar o julgamento do solstício. Enviou cavaleiros para todos os acampamentos do clã perto da fronteira de Cedro. Ordenou que o tribunal do Poço Lunar fosse esfregado com areia branca. Colocou pergaminhos de lei antiga em bancas públicas e deixou o medo lê-los. Ao amanhecer, lobos de 6 vales começaram a chegar. Alguns vieram ver a humana a ser julgada. Alguns vieram porque os rumores diziam que ela tinha acalmado a Frenesim. Alguns vieram porque o lobo da alma do rei Alfa tinha escolhido seus pés como residência permanente. Os rapazes da cavalariça começaram a vender bolinhos de mel em forma de luas crescentes. Nerissa comprou 3 por despeito. Thorvian encontrou-a a comer um no terraço do Poço Lunar, enquanto observava as tendas do clã a erguerem-se para além dos campos de lavanda. Estás a comer contrabando de festival, disse ele. Se vou ser julgada por água sagrada, recuso-me a fazê-lo com fome. Sábia, ela ofereceu-lhe metade. Ele pegou nela. O lobo da alma olhou-os fixamente. Nerissa quebrou um pedaço mais pequeno e segurou-o. Não contes a Elra. Thorvian agarrou-lhe o pulso suavemente. Bolinhos de mel incomodam-no. O lobo uivou em traição. Nerissa baixou o pedaço. Negas o teu próprio bolinho da alma para a saúde dele. Rei frio, dono cruel. Não admira que ele me tenha escolhido. O olhar de Thorvian aqueceu. É por isso? A pergunta foi calma. O seu humor vacilou. O terraço dominava a nascente onde tudo tinha começado. A luz do sol espalhava-se pela água. Há 3 dias, ela acreditava ser humana. Há 3 dias, ela acusava de roubo de alma. Agora os seus dedos ainda circundavam o seu pulso e o seu pulso respondia-lhe como um tambor. Não sei por que ele me escolheu, disse ela. Thorvian libertou-a lentamente. Acho que ele sabia antes de mim. Sabia o quê? Ele olhou para o lobo da alma, depois de volta para ela. Que importarias? A respiração de Nerissa prendeu-se. Bram apareceu no arco distante. Viu as suas caras e imediatamente virou-se. Cobarde, chamou Thorvian. A voz de Bram flutuou de volta. Estrategista, meu rei. Nerissa riu, mas o som tremeu. Thorvian aproximou-se e prometeu que o solstício não a transformaria num prêmio, ameaça ou ferramenta. Continuas a dizer coisas assim, sussurrou ela, porque as digo a sério. O seu corpo queria fechar o último centímetro entre eles. Os seus novos sentidos tornavam cada respiração difícil. Ela podia sentir a sua contenção, sentir a forma como ele se segurava porque o seu mundo já tinha mudado demasiado depressa. Ela amava-o um pouco por isso. A realização atingiu-a com tanta clareza que ela quase deixou cair o bolinho de mel. O lobo da alma apanhou-o. Thorvian olhou fixamente. Nerissa olhou para as migalhas a desaparecerem na sua boca. Ele é emocionalmente talentoso, disse ela. Ele é um ladrão. A tua alma rouba sob estresse. Todos lidamos de forma diferente. Thorvian riu então, cheio e baixo. O som moveu-se através dela como água morna. Pela primeira vez, Nerissa pensou que o solstício poderia não ser apenas um fim. Poderia ser um começo com um timing terrível. No dia anterior ao solstício, Nerissa encontrou o canal inferior caindo nele. Mais tarde insistiria que este era um método de investigação válido. Bram chamaria-lhe corajoso. Elra chamaria-lhe alarmante. Thorvian chamaria 3 palavras proibidas diferentes na antiga língua dos lobos, antes de se lembrar que os reis deviam inspirar confiança. Aconteceu debaixo do terraço leste. Nerissa tinha traçado a corrente fria até a uma fila de pedras esculpidas com símbolos lunares. Mairon tinha afirmado que as pedras eram cerimoniais. Nerissa tinha batido numa com uma sonda de bronze e ouvido um vazio por trás dela. Esta parede está a mentir, disse ela. Bram segurou a lanterna mais alta. A parede pode fazer isso, principalmente através de homens. Thorvian agachou-se ao lado dela.
O espaço estreito forçou o seu ombro perto do dela. O calor moveu-se através do ar entre eles, rico em cedro e tensão. Ela ignorou-o com a disciplina de uma curandeira que uma vez removeu sanguessugas da coxa de um bispo sem rir. "Consegues abri-la?" perguntou Thorvian. Nerissa disse que podia abrir a parede. Thorvian perguntou se ela o podia fazer em segurança, o que ela tratou como uma questão separada e menos conveniente. Ele deu-lhe um olhar. Ela devolveu-o. "Queres honestidade ou conforto? Estou a aprender que raramente chegam juntas." O lobo da alma pressionou o nariz contra a pedra esculpida e espirrou. Soou um clique. O chão desapareceu sob a bota esquerda de Nerissa. Thorvian agarrou-lhe o braço. Bram agarrou a parte de trás da sua túnica. O lobo da alma agarrou o seu cinto com os dentes, o que lhe salvou a vida e arruinou o cinto para além de qualquer diplomacia. Durante 3 segundos, Nerissa pendurou-se sobre água negra. Ela olhou para baixo. "Encontrei!" A voz de Thorvian era mortalmente calma. "Não faças piadas enquanto penduras sobre um ralo escondido." Quando Thorvian objetou a piadas durante uma queda, Nerissa ofereceu gritos como alternativa. Ele preferiu que ela não caísse, e ela recomendou ensinar a sua alma a não abrir portas com o nariz. O lobo da alma enrolou-se à volta do seu cinto. Bram puxou. Thorvian levantou. Nerissa rolou de volta para a pedra, molhada até a cintura e coberta de lama preta. Deitou-se de costas, a respirar com dificuldade, enquanto 3 lobos machos a olhavam com graus variados de horror. O lobo cinzento prateado largou o cinto rasgado na sua barriga. Nerissa levantou um dedo. "Isto é prova." Torvia ajoelhou-se ao lado dela. "É por isso que os curandeiros precisam de guardas. É por isso que os reis precisam de canalizadores." Bram riu primeiro. Saiu trêmulo. Então Nerissa também riu porque o medo tinha de sair de alguma forma. Thorvian não riu. Cobriu uma mão sobre os olhos e respirou como um homem a negociar com o destino. O ralo escondido provou tudo. Atrás das pedras esculpidas jazia um canal cortado forrado com madeira velha. Marcas de ferramentas frescas riscavam os suportes. A água do Poço da Lua escorria por ele para um túnel inferior que levava para longe da fortaleza. Alguém tinha reaberto um antigo transbordo de emergência e disfarçado-o como declínio sagrado. Nerissa encontrou erva do sono lunar compactada nas fendas. Elra identificou-a com uma cara de inverno. "Enfraquece o instinto lupino", disse ela. Na água, podia entorpecer a resposta da nascente. Nerissa tocou no pacote com dedos enluvados. A erva explicou por que o seu pulso ardia perto de Miron e por que Pó se agarrava ao seu pendente. Thorvian estava no túnel, lama nas botas e fúria no seu silêncio. "Expômo-lo esta noite", disse Bram. "Não", respondeu Nerissa. Ambos os homens olharam para ela. Ela odiou que a sua voz estivesse firme. Firme significava que ela já tinha decidido algo difícil. Nerissa argumentou por paciência. Maron esperava que Thorvian parasse o julgamento. Se o rei o prendesse demasiado cedo, os aliados do padre alegariam que ele tinha sido silenciado. Melhor acusá-la em público do que mostrar aos clãs o ralo. Os olhos de Thorvian brilharam. Ele tentará quebrar o selo à frente dos clãs. Nerissa sabia que o selo já estava a quebrar. Thorvian temia o que o julgamento poderia fazer a ela, mas ela tinha acabado de ser enojada como um frasco de chá suspeito. Bram estudou a lama na parede com respeito súbito. Thorvian aproximou-se. "Não é teu para suportares sozinha. Bom, então fica ao meu lado." A sua raiva mudou de forma. Tornou-se algo feroz e calmo. "Sempre", disse ele. A palavra percorreu-a. O elo mental mexeu-se. Não completamente aberto, uma porta destrancada. Ela sentiu a sua promessa assentar contra as suas costelas. Não posse, não comando, presença. O lobo da alma moveu-se entre eles e encostou o seu corpo pesado às pernas de ambos. Nerissa olhou para baixo. Ele aprova. A boca de Thorvian suavizou-se. Ele geralmente aprova antes de eu estar pronta. Isso deve ser inconveniente. Não tens ideia. Ela tinha, no entanto. Ela conseguia sentir o suficiente dele agora para saber há quanto tempo ele vivia, preparado contra a expectativa. O seu lobo da alma não o tinha traído ao escolhê-la. Tinha alcançado o que Thorvian tinha treinado a si mesmo para não querer. Esperança. A corte do solstício começou ao pôr do sol.
A luz de verão transformou o poço da lua em ouro. Bandeiras de clãs alinhavam os terraços. Guerreiros estavam ombro a ombro em couro e linho. Crianças observavam das varandas, silenciadas por mães que também não conseguiam parar de olhar. O ar cheirava a lavanda, pedra quente, suor, medo e bolinhos de mel de festival vendidos por rapazes da cavalariça com instintos de negócios perigosos. Nerissa estava na borda da nascente, numa túnica branca emprestada. Ela tinha objetado a cor. O branco mostra lama, disse ela. O branco é tradicional, disse Elra. Assim como culpar mulheres perto de água, aparentemente. A boca da velha guardiã mexeu-se. Tenta não cair em nenhum ralo durante a cerimônia. Sem promessas. Thorvian ficou do outro lado da água em preto e cinzento, a sua coroa um simples aro de ferro. Sem prata, nada brilhante. O seu olhar encontrou o dela sobre a nascente, firme como uma mão nas suas costas. O lobo da alma estava ao lado dele. Pela primeira vez, o lobo cinzento prateado não tentou cruzar para Nerissa. Ele observou-a com grave atenção, como se esperasse por uma porta que só ela podia abrir. Maron ergueu o seu cajado de lua. Clãs do Poço Lunar, chamou ele. Maron abriu sob lei antiga e nomeou a sua acusação. A nascente tinha enfraquecido. O lobo da alma do rei tinha sido tocado por mãos humanas, e a água julgaria o contaminante. Nerissa ergueu a mão. Antes de começarmos, podemos concordar que contaminante é uma palavra rude? Uma ondulação moveu-se através da multidão. A mandíbula de Maron apertou-se. Esta não é uma disputa de mercado. Então parem de falar como um mau mercador de queijo. Alguém riu. Então muitos alguém tossiram para o esconder. Thorvian baixou a cabeça por um segundo. Os seus ombros moveram-se uma vez. Merron bateu com o cajado na pedra. Chega, entra no poço da lua. Nerissa olhou para Thorvian. A sua voz entrou na sua mente, baixa e clara. Tu escolhes. Eu escolho não deixar um padre com um túnel a pingar estragar a minha noite. Os seus olhos aqueceram. Nerissa entrou na nascente. A água fechou-se à volta dos seus tornozelos, depois das suas panturrilhas. A marca no seu pulso disparou. A dor seguiu-se, brilhante e fina. Ela sibilou entre os dentes. A voz de Maron subiu. Vede como a água a queima? Nerissa dobrou-se ligeiramente, uma mão contra as suas costelas. O selo não a queimava com a água. Queimava porque estava a perder. Linhas de luz azul-branca espalharam-se sob a sua pele. A crescente tornou-se um padrão de lua cheia. A sua respiração tremeu. A multidão murmurou. Thorvian deu um passo à frente. Merron sorriu. Fica, Vossa Majestade. Deixe o Poço Lunar falar. Está a falar, ofegou Nerissa. Só que você odeia o sotaque. Bram fez um som estrangulado algures atrás de Elra. O sorriso de Merron desapareceu. Levantou ambas as mãos e começou a cantar na antiga língua dos guardiões. A pedra lunar na sua garganta brilhou fracamente. Pó derramou da sua borda esculpida na sua palma. Erva do sono lunar. Ele atirou-a para a água. Thorvian moveu-se, mas o lobo da alma foi mais rápido. O lobo cinzento prateado saltou para a água e atingiu a água antes que o pó se espalhasse. A superfície explodiu em luz. Nerissa sentiu a alma do lobo a bater contra o selo dentro dela, não a quebrando, mas a apoiando. Ela viu então, não o corpo do lobo, a alma por baixo, cinzento prateado, orgulhoso, assustado e leal para além do sentido. Pressionou a testa contra a porta trancada atrás das suas costelas. Uma voz que não era uma voz, sussurrou. Acorda! O selo do sono lunar estalou. Nerissa gritou. O som tornou-se um uivo. Luz branca subiu do poço da lua num coluna. A água levantou-se à sua volta, sem lhe tocar no rosto. A sua túnica esvoaçava como nevoeiro. O seu cabelo soltou-se e flutuou à volta dos seus ombros. Na superfície da água, outra forma apareceu ao lado do seu reflexo. Um lobo branco, não cinzento prateado como a alma de Thorvian, branco como espuma de luar, branco como nuvens de verão sobre água profunda, branco como uma verdade enterrada há 24 anos e ainda viva. O lobo na água abriu olhos azuis pálidos. Cada lobo na corte sentiu-a. A pressão luna espalhou-se para fora. Não era um comando de alfa, não esmagava,
Não envergonhava. Instalou-se sobre a multidão como luar sobre febre, gentil e absoluto. O medo silenciou. A frenesim morreu antes de poder começar. Discussões pararam em bocas abertas. Um por um. Joelhos tocaram pedra. Guerreiros curvaram-se primeiro, depois anciãos, depois mães com crianças nos braços. Até a orgulhosa Lady Morwen baixou a cabeça com lágrimas nas bochechas. Bram ajoelhou-se e riu por baixo da respiração, como se o universo lhe tivesse contado a melhor piada. Meryn tentou levantar-se. O seu corpo recusou-lhe. Ele caiu de joelhos à beira da água, o rosto contorcido de fúria. Um lobo podia duvidar de uma linhagem. Nenhum lobo podia duvidar do comando de Aluna. Nerissa estava em pé na nascente a brilhar, a tremer. O seu novo lobo olhava através dos seus olhos. A pressão desvaneceu-se o suficiente para respirar, mas não o suficiente para negar. O lobo da alma esperou por ela perante toda a corte. Baixou a sua grande cabeça e pressionou o focinho na sua mão. Thorvian seguiu-o para a água. Ele não se ajoelhou, porque o poder da Luna não pedia isso dele. Em vez disso, ficou ao lado dela, igual, abalado, radiante com um alívio tão feroz que ela o sentiu através do elo. Nerissa olhou para ele, depois para a corte ajoelhada, depois para o seu pulso a brilhar. Então, disse ela, voz rouca, eu não era alérgica a junco lunar. A primeira risada veio de Bram, depois de Elra, depois impossivelmente de Thorvian. A corte respirou novamente. Meryn ergueu-se quando a pressão diminuiu. Um truque, um encanto. O humano foi preparado por inimigos. Nerissa virou-se para ele. O lobo branco na água também se virou. Meryn parou. A voz de Thorvian carregou como ferro sobre a nascente. Tragam as pedras do canal inferior. Bram e 4 guardas moveram-se de imediato. Arrastaram as pedras esculpidas, lama ainda agarrada a elas. Atrás, vieram 2 trabalhadores a carregar pacotes de sono lunar, madeira partida e as páginas de reparação em falta, seladas em pele de óleo. Elra enfrentou os clãs e disse-lhes o que as provas provavam. O canal leste tinha sido aberto. Erva do sono lunar compactada nas fendas e a nascente drenada por alguém com acesso de guardião. O rosto de Maron esvaziou-se. Nerissa ergueu a mão. O pendente na sua garganta tremia. O pó de sono lunar preso na sua borda esculpida brilhava em resposta ao selo quebrado no seu pulso. A multidão viu. Thorvian não precisou de gritar. Thorvian acusou Meryn de sabotar o Poço da Lua, usando erva do sono lunar e de esconder a criança Orvin. Meryn olhou para os clãs ajoelhados e soube que o poder o tinha deixado. Ele escolheu um último veneno. Ela é Luna por sangue, disse ele. Então levai-a, majestade. Ligai-a agora. Mostrai aos clãs que ela pertence ao trono. As palavras atingiram a corte como uma lâmina de trono. Nerissa sentiu o velho medo subir. Não medo de Thorvian, medo de ser transformada numa chave, uma cura, um símbolo, um objeto sagrado sem direito a dizer não. Thorvian sentiu isso através do elo. A sua raiva tornou-se inverno. Ele interpôs-se entre Meryn e Nerissa, mas apenas pelo espaço de uma frase. Ele o colocou de volta ao lado dela, onde todos pudessem ver. Ela se ergueu sobre seus próprios pés. Ela não pertence a nenhum trono. Thorvian disse. Ela pertence a si mesma. As palavras se espalharam pelos terraços. Nerissa encarou-o. O lobo branco na água ergueu a cabeça. Thorvian virou-se para os clãs. Antes que ela fosse sua Luna, ela foi a mulher que pulou na água sagrada porque pensou que um lobo precisava de ajuda. Antes que eu soubesse seu sangue, eu conheci sua coragem, sua sagacidade e seu hábito impossível de insultar encanamentos durante crises políticas. Uma risada baixa percorreu a multidão. Seus olhos encontraram os dela. Ela não sequestrou minha alma. Minha alma a reconheceu antes que eu fosse corajoso o suficiente para isso. A garganta de Nerissa se fechou. O lobo da alma pressionou seu lado. O reflexo do lobo branco inclinou-se para o dele. A voz de Thorvian suavizou, mas ainda carregava. Nerissa Quilmir de Orwen, eu te amo. Não porque o Poço da Lua a nomeou. Não porque os clãs se ajoelham. Eu te amei quando você estava molhada, furiosa, faltando um sapato e acusando minha alma de falha na segurança da água. Se você não escolher mais nada esta noite,
Escolha saber disso. A corte ficou em silêncio. Nerissa havia enfrentado febre, inundação, pobreza e um padre com excelentes maçãs do rosto e ética terrível. Nada disso a preparou para ser amada corretamente em público. Seus novos sentidos lhe diziam a verdade. O amor de Thorvian não era uma corrente. Era uma mão aberta. Ela a pegou literalmente. Ela estendeu a mão para dele na água brilhante. Eu escolho saber disso, disse ela. Depois escolheu-o lenta, teimosamente e com o direito de reclamar da manutenção da primavera para sempre. A risada de Thorvian irrompeu dele. Os terraços explodiram. Uivos subiram na noite de verão, não frenesi, celebração. Os clãs se curvaram novamente, não por medo agora, mas por reconhecimento e alegria. Elra chorou abertamente. Bram deu um soco no ar. Alguém deixou cair uma bandeja de bolos de mel. O lobo da alma avançou em direção a eles. Nerissa apontou. Não. Ele parou. Todos os lobos na corte encararam novamente. Thorvian olhou para sua alma. Você obedece a ela antes de mim. Nerissa apertou a mão dele. Ele reconhece boa liderança. O lobo branco na água parecia sorrir. Maron foi levado sob guarda enquanto o poço da lua continuava a subir. Água jorrou da tigela reaberta da luna, enchendo os antigos canais com luz azul. O junco da lua ao redor da fonte ergueu raiz por raiz, folha por folha, como um campo lembrando o verão. Nerissa sentiu a fonte respirar. Ela sentiu os clãs respirarem com ela. Ela sentiu Thorvian ao lado dela, tremendo apenas onde suas mãos se tocavam. A noite não havia terminado. Mas a mentira havia. A celebração durou até que a lua atingisse o centro do céu. Nerissa suportou isso com o cabelo úmido, pés descalços e um novo título que fazia as pessoas se curvarem tantas vezes que ela começou a acenar de volta por reflexo. Luna. A palavra a seguiu pelo terraço. Veio em sussurros, lágrimas, canções e uma criança perguntando se Luna significava que ela poderia mandar a hora de dormir e ir embora. Não, disse Nerissa para ele. Mas eu apoio sua ambição política. Sua mãe se curvou tanto que Nerissa quase se desculpou. Thorvian permaneceu perto, nunca a sufocando. Ele falou com os anciãos, deu ordens aos guardas de Maron e instruiu os trabalhadores a selarem o dreno falso antes do amanhecer. Ele também continuava verificando Nerissa como se ela pudesse desaparecer na luz da lua. O elo entre eles não havia se fechado. Não era mais uma explosão súbita na água. Era um fino fio brilhante. Ela o sentiu na beira do pensamento. Orgulho, preocupação, desejo mantidos em ambas as mãos e tratados com cuidado. Cada vez que ela o olhava, o fio aquecia. O lobo branco dentro dela se agitou. Nerissa não sabia explicar ter um lobo sob a pele. Não era como compartilhar seu corpo com um estranho. Era mais como descobrir um quarto em sua própria casa que estava trancado desde a infância. O quarto estava cheio de luar, dentes, instintos e opiniões sobre o pescoço de Thorvian. Nerissa pegou uma xícara de água e quase engasgou. O lobo da alma cinza prateado sentado ao lado dela olhou com interesse. Cuidado com seus próprios pensamentos, ela sussurrou. Ele não pode ouvir os seus, Thorvian murmurou, enquanto se aproximava. Então por que ele parece informado? Ele sempre parece informado quando não está. O lobo da alma lançou um olhar ferido para Thorvian. Nerissa riu. Veio mais fácil agora. A corte ainda observava. Os clãs ainda se curvavam. Seu passado ainda jazia atrás dela como uma casa queimada. Mas sua mão encaixou-se na de Thorvian quando ele a ofereceu, e o poço da lua não soava mais doente. Elira veio até eles perto da meia-noite com a meia-lua de osso enrolada em um novo fio azul. Isto pertence a você, disse a velha zeladora. Nerissa pegou cuidadosamente. Eu não sei o que fazer com isso. Carregue-o até decidir. Nem toda herança deve ser usada de uma vez. Essa foi a coisa mais gentil que alguém disse sobre sangue naquela noite. Nerissa fechou os dedos em torno do amuleto. Obrigada. Elra se curvou, depois sorriu. Os ajudantes dos estábulos também queriam que as vendas de bolos de mel fossem protegidas pela autoridade da Luna. Os olhos de Thorvian se estreitaram. Eles estão explorando eventos sagrados. Eles estão fazendo bolos excelentes. Nerissa disse que essa não é uma defesa legal.
Deveria ser. O sorriso de Elra se aprofundou. Os clãs se recuperam mais rápido quando alimentados. Thorvian parecia atraído tanto pela lei sagrada quanto pelos produtos assados. Certo, bolos regulamentados. Uma reforma histórica, disse Nerissa. O lobo da alma espirrou em aprovação. Perto da beira do terraço, Bram ergueu uma taça aos bolos regulamentados. A torcida que se seguiu foi absurda, aliviada e exatamente o que a noite precisava. Quando a multidão finalmente diminuiu, Thorvian levou Nerissa escada abaixo até o Poço da Lua, não para a corte pública, mas para o lado quieto, onde os galhos de cedro se inclinavam sobre a água e os vagalumes se moviam como faíscas entre os juncos. O ar de verão estava quente. A fonte fumegava levemente ao luar. O junco da lua roçava a borda de pedra, saudável agora, com pontas azuis, verdes e prateadas. O lobo da alma os seguiu até a metade, depois parou. Nerissa olhou para trás. Você não está supervisionando. O lobo cinza prateado sentou-se com grande dignidade. Thorvian o estudou. Pela primeira vez, ele tem maneiras. O lobo virou a cabeça para longe, como se a privacidade tivesse sido sua ideia o tempo todo. Nerissa virou-se para a água. Seu reflexo cintilou. Por um momento, o lobo branco olhou de volta para ela debaixo da superfície. Não separado, não preso, esperando. Thorvian ficou ao lado dela, perto o suficiente para que suas mangas se tocassem. Você quer espaço? Perguntou ele. Ela olhou para ele. Da multidão? Sim. De você? Não. Sua respiração mudou. O elo brilhou com calor antes que ele o protegesse. Nerissa sentiu o esforço e sorriu. Eu posso sentir isso, disse ela. Thorvian admitiu que estava tentando não sobrecarregá-la através do vínculo. Nerissa disse a ele que ele cheirava a fumaça de cedro e sofrimento heróico, um cheiro que ele se recusou a reconhecer, mas que ela aceitou por esta noite. Ele se virou completamente para ela. O luar contornava seu rosto, suavizando as linhas severas sem apagá-las. Ele parecia menos um rei esculpido agora e mais o homem que quase riu de sua primeira insulto. O homem que ficou ao lado dela na água. O homem que se recusou a reivindicá-la quando o mundo lhe deu permissão. Nerissa deu um passo à frente. O elo entre eles se abriu ainda mais. Desta vez, nenhum deles tropeçou para trás. Ela o sentiu. Não todos os pensamentos, não segredos roubados. Uma corrente de verdade. Amor feroz e disciplinado. Desejo profundo o suficiente para assustá-lo. Maravilha que ela o tenha escolhido. Uma pergunta cuidadosa no centro de tudo. Posso te amar mais perto? As palavras não foram faladas. Elas não precisavam ser. Nerissa colocou a palma da mão sobre o coração dele. Ela concordou. Depois pediu que ele usasse a boca porque a comunicação misteriosa do lobo ainda era nova. Sua risada tremeu sob sua mão. Então ele ficou sério. Nerissa, posso te beijar? Sim. Ele a beijou gentilmente no início, como se o cavaleiro o tivesse ensinado o quanto poderia mudar com um toque. Nerissa acendeu a ele. O lobo branco dentro dela ergueu a cabeça. O poço da lua suspirou contra as pedras. O beijo se aprofundou. Calor percorreu Nerissa, não súbito ou assustador agora, mas escolhido. Ela enfiou os dedos em seu cabelo. Ele fez um som baixo contra sua boca, e o elo brilhou até que ela sentiu sua contenção tremer. Ela se afastou o suficiente para respirar. Você está se contendo, ela sussurrou. Você teve uma noite longa. Eu tive uma vida longa, aparentemente. Seu polegar roçou sua bochecha. Não vou deixar o destino te apressar. Nerissa se inclinou em sua mão. O destino não está aqui. Eu estou. As palavras se acomodaram entre eles. Thorvian fechou os olhos por uma respiração. Quando ele os abriu, o âmbar havia se tornado mais brilhante, tendendo ao dourado. Thorvian explicou a marca com paciência cuidadosa. Não era exigido por seu sangue de Luna, pelos clãs ou pelo próprio cavaleiro. Entre seu povo, era um vínculo escolhido, uma promessa carregada na pele e no espírito. Seu pulso se moveu sob o lado de seu pescoço. O lobo branco dentro dela ouviu. Isso vai selar o elo? Nerissa perguntou. Ele explicou que a marca estabilizaria o elo e os ajudaria a se encontrar através da distância e do medo. Também danificaria sua reputação misteriosa, tornando suas emoções mais difíceis de esconder.
uma perda que ele alegou aceitar. Ela sorriu. Depois ficou quieta. Posso te marcar também? Sua expressão mudou. Admiração, desejo e algo próximo à rendição passaram pelo elo. Sim, disse ele, se você escolher. Narissa olhou para o poço da lua. Ela pensou na cidade mercantil que a criou, no mestre que fez meias de uma capa real, na mulher na memória que disse a alguém para correr. Ela pensou em Maron tentando transformá-la em um objeto. Ela pensou em Torvian dizendo aos clãs que ela pertencia a si mesma. Ela escolheu. Narissa não escolheu isso por causa do sangue. Ela o escolheu porque ele ficou ao lado dela quando seria mais fácil ficar sobre ela. O timing manipulador do lobo da alma, ela acrescentou, não foi o motivo legal. A respiração de Torvian saiu, e ela acrescentou, porque lágrimas ameaçavam, porque você precisa de alguém para inspecionar seu encanamento. Ele riu suavemente e pressionou a testa contra a dela. Minha Luna, ele sussurrou. Então parou. Está tudo bem? Seu coração virou. Ela permitiu que ele a chamasse de sua Luna esta noite. Depois avisou que os títulos de amanhã seriam negociados por refeição. Sua resposta foi obediente o suficiente para ser perigosa e precisa o suficiente para fazê-la sorrir. Ela o beijou novamente. A marca aconteceu sob o luar e o som da água. Torvian perguntou mais uma vez. Narissa respondeu mais uma vez. Então sua boca moveu-se para a curva entre seu pescoço e ombro, e seus dentes pressionaram com força cuidadosa e reverente. Dor cintilou. Calor seguiu. O elo se abriu como uma porta aberta para o verão. Narissa ofegou seu nome. O lobo branco subiu dentro dela, não para lutar, mas para responder. O luar derramou sobre a água. Uma marca pálida floresceu onde ele havia mordido, em forma de meia-lua cruzada por uma folha de junco. Torvian recuou, abalado. Ela tocou a marca, depois olhou para ele. Através do elo, ela sentiu seu amor e contenção, sua alegria tão intensa que quase doía, e o cuidado feroz com que ele esperava por sua próxima respiração. Narissa colocou a mão sobre o coração dele. Minha vez, ela disse. Seus olhos escureceram. Ela não mordeu tão forte. Seu lobo era novo, mas o instinto a guiava. Ela pressionou a boca na pele acima de seu coração, onde sua camisa havia aberto na garganta. Seus dentes marcaram-no levemente. O elo respondeu. Uma linha branca prateada formou-se sob sua pele, depois se acomodou em uma forma iluminada pela lua sobre seu coração. Torvian tremiu. O rei alfa dos 7 clãs madeireiros, o homem que enfrentou traidores, conselhos e uma fonte sagrada falha, tremeu porque ela o escolheu de volta. Narissa o amou por isso também. Eles ficaram juntos enquanto o poço da lua se acalmava ao redor deles. Seus pensamentos não se fundiram em um. Eles permaneceram eles mesmos. Mas entre eles corria uma corrente viva, quente e constante, carregando confiança onde o medo havia estado antes. Torvian colocou as mãos em seu rosto. Fique comigo esta noite. Narissa ouviu a pergunta através da voz e do vínculo. Nenhum comando, nenhuma suposição. Desejo? Sim. Um desejo profundo e poderoso que fez seus joelhos menos leais, mas também paciência. Ela respondeu pegando sua mão. Sim. Eles caminharam do poço da lua através de um caminho particular de cedro. Vagalumes subiram ao redor deles. A fortaleza brilhava além das árvores, suavizada pela distância e pela celebração. Ninguém os seguiu. Até mesmo o lobo da alma ficou perto da fonte, embora Narissa o visse observando com a expressão solene de um guardião de casamento e um fofoqueiro combinado. Os aposentos de Torvian abriam-se para a noite de verão. Lâmpadas de ferro queimavam baixas. Cortinas brancas se moviam no vento quente. O cheiro de cedro, linho limpo e água iluminada pela lua encheu o quarto. Nerissa ficou parada logo na porta, de repente tímida. Torvian percebeu. Claro que sim. O vínculo tornava a ocultação impossível, mas também tornava a ternura mais fácil. Ele pegou suas mãos e beijou seus nós dos dedos um por um. Podemos dormir, disse ele. Só dormir se for o que você quer. Ela olhou para ele. O rei feroz, o homem cuidadoso, a alma que ela não havia sequestrado, não importava o que o título reivindicasse. Eu quero você, disse ela. Ela queria mais do que o calor de uma noite.
Ela queria o amanhecer após discussões sobre bolos de mel e tempo para aprender o lobo dentro dela, sem perder a curandeira que reclamava dos telhados. Ela queria devagar, mas queria esta noite também. O controle de Thorvian se quebrou da maneira mais gentil. Ele a beijou como um voto. A noite os envolveu com calor de verão e luar. Seu vínculo permaneceu firme enquanto as mãos aprendiam a confiar. Enquanto o riso suavizava os nervos, enquanto o desejo se tornava não apenas fome, mas reconhecimento. Não havia nada apressado nisso, nada tirado, apenas escolha após escolha, falada em sussurros, respiração e o brilho silencioso das marcas que haviam dado um ao outro. Quando as lâmpadas queimavam baixo, o poço da lua soava longe abaixo das janelas. Nerissa adormeceu com o braço de Thorvian ao seu redor e o lobo branco dentro dela, descansando finalmente. A manhã veio com pássaros, luz do sol e uma batida escandalizada na porta. Nerissa abriu um olho. Thorvian estava acordado ao lado dela, cabelo solto, expressão suave de uma forma que os clãs pagariam com bolos de mel para testemunhar. Ele olhou para a porta, depois para ela. "Brum", disse ele. "Como você sabe?" Ele bate como um homem tentando não saber de nada. De fora veio a voz de Brum. "Meu rei, minha Luna, eu me arrependo de existir perto desta porta." Nyssa enterrou o rosto contra o ombro de Thorvian e riu. Thorvian puxou o lençol mais para cima ao redor deles. "O que é?" O lobo da alma bloqueou a câmara do conselho. Ele não se moverá a menos que Luna diga a ele. Além disso, os ajudantes dos estábulos solicitam permissão de emergência para vender bolos de mel em forma de marca. Aconselhei contra a frase "em forma de marca". Eles não ouviram. Nerissa riu mais alto. Thorvian fechou os olhos. "Bolos regulamentados foram um erro. Reformas históricas geralmente são", murmurou ela. Ele olhou para ela e o vínculo aqueceu. Ainda havia muito a resolver. O julgamento de Maron, os clãs, a casa Orvin, a tigela da Luna, a vida antiga de Nerissa e o novo lobo. Mas nada disso esperava na porta com dentes. Nada disso tinha que roubar esta única manhã. Ela tocou a marca sobre o coração dele. "Diga ao seu lobo para sair da câmara do conselho." Thorvian ergueu uma sobrancelha. "Você diz a ele. Ele é seu lobo." Ele desertou. Nerissa sorriu e abriu o vínculo, estendendo a mão para o lobo cinza prateado lá embaixo. "Mova-se, sua besta molhada dramática." Um baque distante ecoou pela fortaleza. Bram chamou pela porta. "Ele se moveu, minha Luna. Ele também roubou um bolo de mel." Thorvian gemeu. Nerissa beijou seu ombro. "Seu lobo está se curando." Thorvian chamou seu lobo de criminoso. Nerissa declarou que seu primeiro ato como Luna seria misericórdia. Principalmente para ele, porque ele precisaria. Thorvian rolou para ela, sorrindo agora. Ela a beijou até Bram bater novamente em pânico. O conselho havia começado a discutir se os lobos da alma poderiam ser taxados. Nerissa sentou-se, cabelo selvagem, marca brilhando fracamente, e sentiu uma risada subir de algum lugar profundo, branco e livre. Ela havia entrado no poço da lua como uma curandeira humana com um sapato faltando. Ela foi acusada de sequestrar a alma de um rei. Ela encontrou uma fonte roubada, um nome enterrado, um lobo dentro de si mesma e um amor que pediu antes de reivindicar. Lá fora, os clãs esperavam por sua Luna. Lá dentro, Thorvian entregou a ela o manto verde que ele uma vez fingiu ser apenas pano. Nerissa o pegou e lhe lançou um olhar. Qualquer um que a chamasse de vaso sagrado antes do café da manhã seria enviado para inspecionar os drenos. O rei Alfa curvou a cabeça com perfeita solenidade como minha Luna comanda. Abaixo, o lobo da alma cinza prateado uivou em concordância. Algumas histórias de amor começaram com rosas, canções e encontros graciosos sob o luar. A deles começou com um afogamento falso, um sapato roubado e um lobo da alma que entendia romance melhor do que seu rei. Obrigado por ouvir. Se esta história te fez rir, clique no botão de curtir e inscreva-se para nunca perder nossa próxima história.